Olá pessoal do canal Geek News Up, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre Injustice, o que a gente considera ser a melhor história da DC, de toda a mídia possível, de quadrinhos, filmes, séries, desenhos, até animes e mangás se você achar. Injustice é uma história muito famosa desses últimos anos. Ela começou por causa de um jogo com o mesmo nome, Injustice Gods Among Us, que lançou lá por 2013, se eu não estou me enganando. E já tivemos até uma continuação desse jogo em 2017, Injustice 2. É um jogo com uma premissa que... É uma história com uma premissa que eu acho que vocês já conhecem muito bem. O Coringa teve um plano absurdo, onde ele infectou o Superman com o gás do medo, com auxílio de Kryptonita, e fez com que ele achasse que sua esposa grávida, Lois Lane, fosse o Apocalipse. E como o Apocalipse, o nosso Doomsday favorito, não é brincadeira, ele foi com tudo pra cima do Doomsday, levando a Lois Lane, que ele acreditava ser o Doomsday, para fora do nosso planetinha Terra, e só se dando conta de que ela não era o Apocalipse muito tarde, quando já estava morta. Além disso tudo, o Coringa implantou uma bomba em Metrópolis, cidade do Superman, que estava ligada aos batimentos cardíacos da Lois Lane, o que fez com que, assim que ela morresse, a bomba explodisse e dizimasse toda a Metrópolis, matando não só vários habitantes, como também muitos outros heróis que estavam por ali. E essa história é muito boa porque ela se trata de um what if, um e se, uma história onde os escritores têm os roteiristas têm toda a liberdade do mundo para usarem a criatividade como quiserem, porque não se trata do universo principal da DC. É um e se, é uma realidade alternativa, outro universo, outra história, outras regras, outras leis. E nessa história a gente tem a presença de diversos personagens da DC Comics. É realmente uma união do universo inteiro da editora. Onde, depois desse acontecimento do Superman com o Coringa, ele, no ataque de fúria, assassina o Coringa na frente do Batman e, por causa de uma manipulação muito forte da Mulher Maravilha, ele instaura um regime na Terra, onde ele vira o líder absoluto do planeta através do medo e o Batman. E o Batman, em contrapartida, surge com a Insurgência, um grupo de heróis mais fraco do que o regime do Superman, se une para tentar combater esse regime. Mas as coisas não funcionam muito bem, porque do lado do Superman nós temos heróis como Lanterna Verde, Flash, Shazam, Black Adam, Adão Negro, Mulher Maravilha e diversos outros heróis, além de toda a colaboração do governo. No lado do Batman, nós temos uns heróis assim mais paralelos, como com menos poderes de fato. E eu gosto desse Superman do Injustice, para começar a falar aqui, porque ele é um herói. O Superman é um herói que há muitos anos a gente vê ele da mesma fórmula. Ele é a pessoa, ele é o perfeitinho, o incorruptível, o escoteiro azul que vai, obedece a tudo, as regras, as leis, faz, acontece e nunca vai estar do lado errado. É isso que a gente sempre escutou sobre o Superman e é o que a gente vem reproduzindo até os dias de hoje dele, em filmes, séries, que a gente vem consumindo, em filmes, séries, jogos e etc. Só que essa visão aí do Superman do Injustice, que deve ter servido como base para vários outros heróis, ou várias outras histórias, como por exemplo o The Boys. The Boys não estou falando aqui que foi de fato inspirada pelo universo Injustice, mas de fato foram inspiradas no Superman e eles gostaram de explorar essa realidade, essa ideia do Superman que não é do bem, um Superman que não é aquilo que a gente já está cansado de ver sempre e sempre e sempre, mas sim explorar uma outra face do Superman, um lado mais rebelde, um lado mais humano mesmo, mais raivoso, mais vingativo. E esse Superman, para mim, é um dos melhores, é um dos Supermans mais bem escritos de todas as histórias.
e é um bom motivo para você ler se você quiser saber, ler uma história do Superman diferenciada. O Superman, ele acabou cedendo porque não conseguiu aguentar a força do próprio Superman. E o Batman, ele se opõe a tudo isso. Ele se opõe e cria a própria equipe dele para lutar contra o Superman. É uma equipe que tem heróis como é, Arqueiro Verde, Canário Negro. Em um certo momento, se eu não me engano, aparece até o Senhor Destino para ajudar o Batman. Aparece. Eu não tô me lembrando agora quem mais aparece, mas é uma equipe bem inferior do Superman. Mas o Batman, como a gente conhece, ele não desiste. E tem muitos momentos que eles acabam ficando de frente a frente com o próprio Superman. Tem até um momento em que eles estão em um beco, tá ele e o Robin, Damian Wayne, e o Batman e o Robin estão meio que conversando e o Superman chega lá. Aí o Batman ele toma uma pílula, eu acho que é uma pílula que deixa ele mais forte, e ele entra em combate com o Superman. Ele bate muito no Superman, chegando ao ponto que se ele quisesse, ele teria matado o Superman ali, mas ele não quis matar o Superman. Então a gente não sei se pode dizer que esse Superman do Injustice é uma versão muito forte do Superman, porque o Batman, ele é só um humano e tomou alguma coisa e já ficou com força para enfrentar o Kryptoniano, um dos heróis mais fortes da Terra, com poderes, super força e tudo mais. Então, eu acho que então eu acho que esse Superman é bem fraco e tem até chega até uma parte onde os deuses olimpianos eles vêm para a Terra e se opondo a tudo que o Superman está fazendo. E eles acabam se tornando os deuses ali na Terra, os líderes, né, na Terra. Eles começam a destruir tudo que é de outros deuses, eles começam a destruir. Eles acabam fazendo o Superman se ceder e meio que sair, se ficar de fora, né? Eles acabam sendo os líderes na Terra. Até que chega um ponto que o Superman acaba voltando com. Eu não me lembro agora com o que, mas acontece algo que faz os deuses acabarem saindo e o Superman volta pro controle. Mas então, é uma história bem interessante, particularmente eu comecei a assistir ela por acaso e acabei assistindo o resto tudo. É muito interessante, é muito divertido, tem diversos heróis, é uma história bem completa. Eu indico a todo mundo que quer uma história boa do DC, essa vai te surpreender. Mas é uma história que mexe, que nem eu falei, mexe com o pilar da DC, o maior herói do mundo, que é o Superman. A gente costuma ver do Superman que ele é um cara da paz, que ele defende todo mundo, que que ele que ele ajuda as pessoas, ele é o herói modelo. E, mas, enfim, ele é o maior herói do mundo. O que tem no peito dele significa esperança. Então, a gente olha pro Superman, ele é um pilar mesmo. A gente não espera que o Superman vai se voltar contra a Terra, ele vai ficar a favor da Terra, ele vai cuidar das pessoas, ele vai fazer o que for possível para proteger as pessoas que ele ama, as pessoas que ele quer proteger. Ele particularmente não usa todo o poder dele para não acabar ferindo alguém numa luta, para não acabar ferindo alguém que eu falo é um civil num raio de destruição grande. Então ele muitas vezes acaba se contendo durante as lutas para isso não acontecer. Então a gente vê como o Superman é importante para as histórias da DC. E nessa história eles pegaram esse super-herói, o maior, e transformaram ele no ditador muito ruim, que tinha sua própria equipe para fazer o que quisesse. Mas como tinha que ter alguém se opondo, foi o Batman. E no fim, vamos ver o que vai acontecer, porque eu acho que vai ter ainda uma continuação, porque os primeiros volumes começa nos quadrinhos. E aí a história termina quando vai começar o primeiro jogo de Injustice. Aí a história continua, se eu não me engano, é no jogo. E aí depois temos o volume 2, que aí volta para os quadrinhos. E aí
vai chegando até o ano 6, eu acho. E aí temos o final, quando o Brainiac vai chegar na Terra, e aí vai continuar no jogo 2, no segundo jogo do Injustice. E aí, e aí eu acho que vai ter uma nova, eu queria que tivesse uma nova saga de Injustice, tipo um volume 3 contando a partir do segundo jogo, do final do segundo jogo, com os finais que a gente viu, né? Que tem dois finais do jogo, um final do Batman e um do Superman. Eu queria que continuasse esses esse esses final. Então eu acho que é bem interessante. Se você quer ler uma história da DC, eu indico essa. Você não vai se arrepender, é muito boa e você vai se divertir muito. E é isso, pessoal. Por essas e mais outras que a gente acredita que Injustice é uma história, além de muito grande, além de ser uma história que interage entre os quadrinhos e os jogos, como a gente já disse antes, é uma história que começa nos jogos, depois vai para os quadrinhos, a gente tem prequel do jogo no quadrinho. É uma história bem extensa, que abrange muitos personagens, em que a gente vê personagens que a gente sempre viu de uma forma, mostrando um outro lado de si próprio. E isso demanda muita habilidade dos roteiristas de fazer isso, fazer os mesmos personagens que a gente conhece há anos, que são imutáveis, de um jeito diferente, sem parecer forçado, sem parecer que eles mudaram o personagem de última hora. Essa história é sem dúvida sensacional, tem lutas incríveis, embates incríveis, tem várias feições do Superman. Uma coisa que eu acho um ponto negativo é porque eles sempre tentam vender pra gente que o Superman é muito poderoso, que todo mundo tem medo do Superman, mas a gente vê o Superman perdendo, sendo derrotado diversas vezes, diversos motivos no decorrer dessa saga. Ele perdeu pelo próprio Batman quando ele fez uns aparatos lá de sol vermelho, perdeu pra Mulher Maravilha, você pode usar a desculpa de que ele a deixou ganhar, mas perdeu do mesmo jeito. Perdeu pro Superman da Terra principal, como a gente pode ver no primeiro jogo, tipo, e isso pode ser encarado como um ponto negativo, mas também um ponto positivo, de mostrar que o Superman não é invencível de fato, que ele é muito poderoso sim, mas que ele não tá tão acima de todos os heróis como a gente pensa, como é mostrado em outras mídias. Por exemplo, no filme do Zack Snyder, o Snyder Cut Justice League, Liga da Justiça do Zack Snyder, que o Superman lutou contra toda a Liga da Justiça com uma mão nas costas, dominando a luta o tempo todo. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo, essa é a nossa opinião. Se vocês discordam, se vocês acham que outra é a melhor história da DC, coloca nos comentários com todo respeito, com toda civilização, com todo respeito, com todo bom senso do mundo. É isso, somos a Geek News Up e espero que todos fiquem muito bem e com Deus. Até uma próxima!